Flamengo 32, Palmeiras 28, ó, tá pau a pau ali. E o Santos com 12. Lembrando que os 3 primeiros aí fizeram contratações para o meio campo. O Santos contratou o Leandro Donizete, é fato, né? Palmeiras, para destacar, Felipe Melo, o Flamengo, o Conca e o Atlético Mineiro, agora o Elias, para falar das contratações aí de meio que fizeram mais barulho. O Rômulo também chegou ao Flamengo, é bom que se diga. Falando do Conca, né, pelo barulho maior aí que fez. Quem mexeu com o noticiário dos times do Rio essa semana foi o Flamengo, né? Foi o Flamengo e fechou a semana mexendo de novo com a história do Berril, né? Pois é. Então foi uma semana em que o Flamengo mexeu muito com o noticiário. Para vocês, essa venda do Jorge, que já começou polêmica, porque assim, primeiro, é a maior venda da história do Flamengo, 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Mas se a gente comparar com alguns outros jogadores, como o Gemerson, por exemplo, do Atlético, é uma venda abaixo, por aquilo que o Jorge mostrou em campo, por aquilo que o Jorge ainda prometia. Vocês acham que foi uma boa para o Flamengo essa venda do Jorge? Acertou em vender o Jorge? E aí argumentem se a questão foi quantia, se a questão é que não tinha que vender mesmo. Acerta o Flamengo vendendo o Jorge? Eu acho o seguinte, em bom português. Verdade que essa história do Lava Jato é muito chata. Sim. Para quem vinha, né, aparentando uma gestão muito transparente, muito competente, você ter um cara desse que já tinha uma vida, uma história anterior, ter sido mantido e agora estourar isso do jeito que estourou, e mais a mistura do Flamengo com essa Doin, que é um horror, que tem Renato Duprá, que não precisa de cartão de apresentação, de cartão de visita. Para quem não se lembra, é o cara da MSI, do Kia Jornabichan, é o cara que ficou proibido, que foi preso por dívida trabalhista, levou a Unicor à falência e que está no futebol solto. E o Flamengo está metido com essa gente. E aí estoura a história do Godinho. Eu te diria o seguinte, a venda do Jorge sinaliza que o Flamengo não tem tanta ambição como a gente imaginava que teria e que até as contratações do Flamengo revelam ter, né, no sentido de voltar a ser um clube vencedor. Tá vendendo o Jorge para quem? Pro Mônaco. Bota o Mônaco e o Flamengo na balança. Quem é maior? Me lembra, embora ali era quase impossível não ceder, a venda do Zico para o Udinese, porque não é que o Zico foi vendido para o Milan, para a Juve, para o Real Madrid, não, foi para o Udinese, cuja população cabia no Maracanã. Acho que o Flamengo está fazendo de novo uma coisa desse tipo. Não é para vender um menino que é uma esperança, que acaba de jogar na seleção brasileira, foi bem, por 30 milhões. Eu achei que o Flamengo não estava mais precisando tanto de 30 milhões. E tá. Acho que a sinalização é ruim. O dia foi, a gente até falava aqui, dia péssimo pro Flamengo, né? O Flamengo nessa história recente talvez tenha sido o dia mais difícil, porque teve a notícia da Lava Jato chegando ao departamento de futebol do clube e no mesmo dia a venda do Jorge. E de fato, acho que abala um pouco a convicção e a confiança do torcedor nesse novo momento. É claro que a resposta de uma contratação importante do Berril, com um intervalo também curto em relação a isso, é uma forma de estamos vivos, estamos inteiros. E esse dinheiro vai para algum lugar. O departamento de futebol ainda está com a mesma, digamos, administração, embora até tenha sido curiosa a entrevista do Jorge depois do Brasil e Colômbia, ou na zona mista do Brasil e Colômbia, dizendo, o Berril vai jogar comigo, não vai, com você não, vai jogar no Flamengo, mas com você, porque no dia seguinte o Jorge... Eu já falei isso na transmissão do jogo, foi curioso, o Jorge tá marcando o Berril, vão jogar junto. Exatamente, no seguinte, Agora, eu entendo o que o jogo tá falando, porque assim, acho que a mira do torcedor do Flamengo não é... Claro que vai querer ganhar do Vasco, vai querer ganhar do Botafogo, vai querer ganhar do Fluminense no estadual. Mas a mira do torcedor do Flamengo é o Palmeiras, é o Santos, é o Atlético, é o Pilha Libertadores. Que ele vem mal há algum tempo.
Enquanto o Palmeiras, ok, o Palmeiras, porque é a comparação da venda, da revelação, e o futebol brasileiro, eu acho que as histórias de negociação de jovens jogadores nos últimos anos todos revela, além da falta de competitividade evidente financeira dos nossos clubes, um desejo também do jogador, né? Talvez não fosse a mesma coisa da época do Flamengo, do Zico, ou do Corinthians, do Sócrates indo para a Fiorentina, mas o jogador hoje quer jogar fora, cara. Então, Arnaldo, mas Só para concluir, Jean, eu acho assim, a grande questão eu acho que o time do Flamengo, ou o torcedor do Flamengo, viu suas convicções um tanto quanto abaladas, e vou te dizer, jogo treino ou não, amistoso ou não, o começo do Flamengo em 2017 foi preocupante. Foi. 2 derrotas. Perdeu o Vila Nova, perdeu para um time. Então, e o Zé Ricardo começando a ouvir. O Léo acha que tudo isso não vale. Cara, eu tenho certeza que não vale. Fala lá com o Marcão lá embaixo, nosso editor, flamenguista. Perdeu lá o jogo treino, quer matar os caras. O Flamengo, acho que entrou curiosamente numa pequena ebulição que não era esperada nesse começo de ano. Mas politicamente, esportivamente e até em relação à formação do time. Então, mas só pra gente falar um pouco especificamente do caso do Jorge. Primeiro, eu não acho o valor baixo. É claro que se a gente pegar algumas comparações, a gente pode dizer que, poxa, o Flamengo está vendendo por pouco um jogador que é muito promissor. Mas a gente também ainda é uma promessa que está longe de ser um nome indiscutível para o futuro da seleção brasileira, por mais que seja promissor, por mais que tenha aparentemente muito futuro pela frente. Esse é um ponto. E até por isso, e agora eu acho que entra a questão do contexto em que o Flamengo está inserido. Eu acho assim, se o Flamengo fosse o campeão brasileiro, essa venda seria muito menos discutível. A gente elogia demais, não se cansa de elogiar o trabalho que o Flamengo faz para sanear suas finanças, o novo padrão de conduta do Flamengo, e tem que continuar elogiando, a gente tem que continuar elogiando. Mas o torcedor está se enchendo também dessa história de só ter as contas em ordem, só colocar as contas em dia e não ganhar títulos relevantes, títulos grandes. Então eu acho que agora o objetivo principal é ganhar um campeonato, um grande campeonato. E o objetivo principal é que em 2017 o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Da história do Flamengo, de um jogador que está muito, mas muito longe de ser o maior jogador da história do Flamengo. A cheirinha Vende bem. Vende Vai ser vista de uma maneira diferente. Mas chegou um momento no momento que a boa proposta chega, você olhar e falar, putz, é boa essa proposta, hein? A proposta é boa mesmo. Mas e aí? A gente vai vender? É um risco não vender agora. Pode ser essa a conversa. É um risco não vender agora. E você vai achar, é um risco. Mas vamos bancar esse risco? Vamos bancar esse risco porque a gente não pode se livrar do nosso lateral esquerdo titular. Porque é uma posição muito difícil no também por isso, mas sobretudo para você manter o seu time completo. Porque se você olhar para o Flamengo agora com a chegada do Rômulo, talvez você não tenha mais discussão nenhuma. Lateral direita, muita gente fala, mas o Pará fez um bom campeonato passado, né? O torcedor pode ter uma birra, uma desconfiança em relação ao Pará, até dá para entender, mas o fato é que foi um lateral que jogou bem na temporada passada. Agora chega o Berril também. Acho que no fim, as opções ali para se montar um time indiscutivelmente muito forte está ali. E agora volta a haver uma discussão sobre uma posição, porque a gente não sabe exatamente como vai ser. Difícil. O lateral do Palmeiras é um lateral com mais de 30 anos, o lateral do Atlético é um lateral de mais de 30 anos, o lateral do Santos é um lateral destro, um lateral esquerdo. Não tem bom jogador. São Paulo nem tem. O lateral destro não tem a menor importância. Na época do Marinho Chagas do Júnior, esses caras eram demais. Não, Newton Santos também. Newton Santos. Agora, há tempos. E hoje o futebol é diferente. Agora, o que eu lamento, Jean, é o seguinte, a coisa da sinalização. Um pouco isso. E o prata da casa. Quer dizer, aquele clube que sempre que se deu bem, repetiu, né, o mantra, craque o Flamengo faz em casa, tá precisando, para ganhar um grande título, trazer os caras de fora que tá trazendo, boas contratações. Eu achava que não ia fazer um negócio desse agora. O valor é tão baixo. Não é alto
lá embaixo, né? É um valor de mercado, se a gente olhar outras transferências de Parece laterais. incoerente, mas vou te dizer uma coisa. Eu acho mais compreensível que o Palmeiras tenha vendido a sua joia. Claro. Como vendeu, antes do campeonato Antes de terminar. saber que ia ser campeão. Porque ele não dava. Não é que ia fazer frente ao Manchester City, o Guardiola querendo, o menino querendo, não tinha jeito. É isso mesmo. Entendeu? E ali foi uma venda, né? Por isso. Né? Não dá pra comparar. Né? Então eu lamento. E não sei, quer dizer, quando eu olho e vejo, a gente esperava um presidente, ou ex-presidente, ou um vice-presidente do Corinthians em cana pelo Lava Jato, né? Já aparece no Flamengo. Então, mas essa é uma questão, né, Juca? Porque assim, a gente esperava, pode até esperar. Aliás, sim, você esperava, né? Eu esperava. O presidente do Corinthians em cana e tudo mais, mas assim, eu acho que a hora que você sabe, eu confesso que não sabia, né, dessas outras atividades do Gordinho, exatamente qual que era a área de atuação dele. Agora, convenhamos, se você sabe que o cara é braço direito ou sócio do braço direito do Ike, meu amigo, a chance dele acabar em cana é muito grande. Então, eu acho que talvez nesse sentido... Falta uma conversa, né? Bastava ler o jornal para saber se o cara é braço direito do Ike. Já tinha sido levado uma vez em condução Então, coercitiva. exatamente. É se antecipar o fato, né? Ô, Gordinho, é o seguinte, meu filho, então, a gente gosta baburro de você, sabe que não tem nada a ver com o Flamengo. Vamos falar que é você que tá pedindo. Isso, mas pessoais. Dá pra resolver. Né? E resolve teus problemas e depois tu volta aqui, né? Agora, é interessante porque você tá trazendo um lateral estrangeiro, Trauco, e ele ia se adaptar, ia ficar na reserva, jogar. Já vai jogar, né? E agora é ele, né? Agora é ele. E pelo que sinalizou o Zé durante a semana, não estão pensando em trazer outro. Se não der certo, vai de Everton, pode ir até de Pará na esquerda. Então, é uma contratação que teoricamente seria de compor elenco, agora virou a contratação para resolver a posição. Agora, acho que trazer o Berrio é um sinal importante também, porque o Flamengo tentou. Quantos jogadores para essa posição, né? O Flamengo procurou. Cirino, Fernandinho, mesmo os que estavam lá, né? Exato. E pra maneira do Zé jogar, esse é um cara importante. Nem acho. E o Berrio é um cara de lado direito, pega a bola, vai pra cima, é um cara insinuante ali. Acho que se não tiver muito problema pra se adaptar, o futebol que ele mostrou no passado, ele foi importante, né? Acho que é um cara que ajuda muito, né? Perdeu ou vai perder jogadores nessa posição, né? Porque saiu o Sheik, o Fernandinho, o Cirino, quer dizer, era uma posição que o Flamengo tinha muitos jogadores para atuar por ali. No fim, os jogadores que saíram, pelo que vinham jogando, não vão fazer. Não são perdas, né? Com todo Exatamente, respeito, não são né? perdas. E Todo os que respeito. estavam jogando A passagem não foi boa. bem, Agora, o Everton, continuaram. Léo, a maneira do Zé jogar... Vai ter sim, a gente nenhuma discutiu isso. coisa pejorativa nisso aqui. Já era contestada, continua sendo contestada, e agora com o elenco, a despeito da saída do Jorge, com o elenco mais reforçado ainda no meio pra frente, muito mais, o cara vai ter que mostrar serviço. Mais do que ele mostrou, Claro. até então. Porque não dá pra segurar, entendeu? Se o time não responder logo, e já estreia no estadual, sob pressão, o técnico. Calma, não. É só você conversar com os flamenguistas. É que eu acho que uma coisa é concordar com isso. E talvez o Arnaldo concorde. É sob pressão de quem? Sob pressão da torcida do Flamengo. Então, o torcedor, acho que... Do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tá cobrando já. Mas eu concordo com você que não deveria ser assim. Isso é a nossa opinião. Também acho que não deveria. Não vejo grandes opções. Eu tô com o Léo, esses dois resultados do Flamengo e nada são... Eu sei. Então, os dois resultados talvez não sejam nada. Embora perder para time amador seja sempre uma mácula e é ruim. Perna pesada, o time... Perna pesada. O problema é que a impressão que o Flamengo tá com a perna pesada desde outubro. Quando estagnou, né? O Flamengo terminou o campeonato brasileiro em baixa, pelo que tinha vivido. E o técnico não conseguiu encontrar alternativas para o esquema que funcionou durante um certo tempo. E tem também, claro, o fator Maracanã, que eu acho o campeonato estadual do começou... É que no fundo fica muito... Maracanã apagado, literalmente. Maracanã sem luz. Sem luz, parece mentira, né? Que na manada de elefantes brancos o Maracanã O primeiro símbolo, né? É impressionante. Mas essa coisa do resultado, né, em pré-temporada, é muito o Me Engana que eu gosto. Porque, veja, o torcedor São Paulino está eufórico com o fato de o São Paulo ter ganho a Copa Flórida.
com 0-0 medíocres, os dois jogos. O primeiro tempo não. O primeiro tempo do primeiro jogo de São Paulo me impressionou muito. Você via ali as ideias do Rogério Ceni. O jogo São Paulo e Corinthians não só foi de um nível técnico muito baixo, surpreendente para o que o Corinthians tinha mostrado contra o Vasco, que revela muito mais a fragilidade do Vasco do que a potência do Corinthians, mas não te esqueça, o Corinthians teve 3 gols cara a cara para fazer e não fez. Né? Mas o fato do São Paulo ter saído da Flórida campeão estabelece um nível de satisfação e de expectativa da torcida do São Paulo que pode ruir no primeiro jogo e que não tem a menor Evidente, importância. o que eu acho é o seguinte, vencer nunca é ruim. Nunca é ruim. Claro. Nunca é O ruim. Cruzeiro, por exemplo, atropelou nos E jogos. perder nunca é bom. Perder nunca é bom. Você lidar com essas duas coisas que lembra o Brasil do Lazzaroni perdendo para a Húngria? Lembro. Lembra que o Brasil chegou na Itália, pô, o time ganhou a Copa América, o time tá bem, tem 5 opções para ataque, perdeu para a Húngria. Isso. Estreou já com o pezão lá atrás. Sim. Lá atrás. Então, não pode perder para a Húngria. Fala pro Tite. Não pode perder para o time lá Tite que do... perder sempre é ruim. Fala pro Tite. Não, então... Não. Então, o cara gosta de ganhar para o ímpar. Não, eu sei, pois é, mas perdeu lá pro... Como é que chama? Não é o Mazembe, é o outro. Tolima. Tolima. E foi a derrota redentora da vida dele. Pode acontecer. Isso. 1 em milhão. Isso. Os mesmos dirigentes que a gente Isso. massacra toda foram os caras. Rapaz, hoje o negócio tá perturbando, viu? Tá perturbando. Tá tudo igual e tô cansado de pagar multa pra técnico. Pode ser, é um discurso. Pode ser também. É isso. Que seja. É isso. Mas ele foi mantido. Ainda é um discurso melhor do que os que pagam multa pra todos os verdade. técnicos. É Sem isso. dúvida. Tem um Cara, monte de vaga pra tem cara que já tá no Sem quarto, dúvida. quinto técnico e tá pagando lá o primeiro ainda. Sem dúvida. Vamos falar do clássico? Olha, tem um clássico Clássico. e tal. Fluminense e Vasco, claro. Fluminense e Vasco, porque talvez seja o Maracanã? clássico. Não. Não. Infelizmente, né? Não. Maracanã não. Meu Mas talvez seja o clássico que mais tenha. Ô, Gordinho, é o seguinte, meu filho, então, a gente gosta baburro de você, sabe que não tem nada a ver com o Flamengo. Vamos falar que é você que tá pedindo. Isso, mas coisas pessoais. Dá pra resolver. Né? E resolve teus problemas e depois tu volta aqui, né? Agora é interessante porque você tá trazendo um lateral estrangeiro, o Trauco, e ele ia se adaptar, ia ficar na reserva, jogar. Mas já vai jogar, né? E agora é ele, né? Agora é ele. E pelo que sinalizou o Zé durante a semana, eu não tô pensando em trazer outro. Se não der certo, vai de Everton, pode ir até de Pará na esquerda. Então, é uma contratação que teoricamente seria de compor elenco, agora virou a contratação para resolver a posição. Agora, acho que trazer o Berrio é um sinal importante também, porque o Flamengo tentou. Quantos jogadores para essa posição, né? O Flamengo procurou. Cirino, Fernandinho, mesmo os que estavam lá, né? Exato. E pra maneira do Zé jogar, esse é um cara importante. Também acho. E o Berrio é um cara de lado direito, pega a bola, vai pra cima, é um cara insinuante ali. Acho que se não tiver muito problema pra se adaptar, o futebol que ele mostrou no passado, ele foi importante, né? Acho que é um cara que ajuda muito, né? Perdeu ou vai perder jogadores nessa posição, né? Porque saiu o Sheik, o Fernandinho, o Cirino, quer dizer, era uma posição que o Flamengo tinha muitos jogadores para atuar por ali. No fim, os jogadores que saíram, pelo que vinham jogando, não vão fazer. Não são perdas, né? Com todo Exatamente, respeito. não são né? perdas. Com E todo os que respeito. estavam jogando A passagem não foi boa. bem, como Agora- o caso do Everton, continuaram. Léo, a maneira do Zé jogar... Vai ter que. Sim, a gente nenhuma discutiu isso. coisa pejorativa nisso aqui. Já era contestada, continua sendo contestada, e agora com o elenco, a despeito da saída do Jorge, com o elenco mais reforçado ainda no meio pra frente, muito mais, o cara vai ter que mostrar serviço. Mais do que ele mostrou. Claro. Até então. Porque não dá pra segurar, entendeu? Se o time não responder logo, e já estreia no estadual, sob pressão, o técnico. Calma, não. É só você conversar com os flamenguistas. É que eu acho que uma coisa é concordar com isso. E talvez o Arnaldo pressão. concorde. Sob pressão de quem? Sob pressão da torcida do Flamengo. Então, torcedor, acho que de Do fato torcedor já do Flamengo. vai torcedor do cobrar. Flamengo tá cobrando já. Mas eu concordo com você que não deveria ser assim. Isso é a nossa opinião. Também acho que não deveria. Não vejo grandes opções. Eu tô com o Léo, esses dois resultados do Flamengo e nada são Eu sei. Então, os dois resultados talvez não sejam nada. Embora perder para time amador seja sempre uma mácula e é ruim.
Perna pesada, o time... Perna pesada, o problema é que a impressão que o Flamengo tá com a perna pesada desde outubro, quando estagnou, né? O Flamengo terminou o campeonato brasileiro em baixa, pelo que tinha vivido. Flamengo 32, Palmeiras 28, ó, tá pau a pau ali. E o Santos com 12. Lembrando que os 3 primeiros aí fizeram contratações para o meio-campo. O Santos contratou o Leandro Donizete, é fato, né? Palmeiras, para destacar, Felipe Melo, o Flamengo, o Conca e o Atlético Mineiro, agora o Elias, para falar das contratações aí de meio que fizeram mais barulho. O Rômulo também chegou ao Flamengo, é bom que se diga. Falando do Conca, né, pelo barulho maior aí que fez. Quem mexeu com o noticiário dos times do Rio essa semana foi o Flamengo, né? Foi o Flamengo e fechou a semana mexendo de novo com a história do Berril, né? Pois é. Então foi uma semana em que o Flamengo mexeu muito com o noticiário. Para vocês, essa venda do Jorge, que já começou polêmica, porque assim, primeiro, é a maior venda da história do Flamengo, 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Mas se a gente comparar com alguns outros jogadores, como o Gemerson, por exemplo, do Atlético, é uma venda abaixo, por aquilo que o Jorge mostrou em campo, por aquilo que o Jorge ainda prometia. Vocês acham que foi uma boa para o Flamengo essa venda do Jorge? Acertou em vender o Jorge? E aí argumentem se a questão foi quantia, se a questão é que não tinha que vender mesmo. Acerta o Flamengo vendendo o Jorge? Eu acho o seguinte, em bom português, verdade que essa história do Lava Jato é muito chata. Sim. Para quem vinha, né, aparentando uma gestão muito transparente, muito competente, você ter um cara desse que já tinha uma vida, uma história anterior, ter sido mantido e agora estourar isso do jeito que estourou, e mais a mistura do Flamengo com essa Doin, que é um horror, que tem Renato Duprá, que não precisa de cartão de apresentação, de cartão de visita. Para quem não se lembra, é o cara da MSI, do Kia Jornabichan, é o cara que ficou proibido, que foi preso por dívida trabalhista, levou o Unicor à falência e que está no futebol solto. E o Flamengo está metido com essa gente. E aí estoura a história do Godinho. Eu te diria o seguinte, a venda do Jorge sinaliza que o Flamengo não tem tanta ambição como a gente imaginava que teria e que até as contratações do Flamengo revelam ter, né, no sentido de voltar a ser um clube vencedor. Tá vendendo o Jorge para quem? Pro Mônaco. Bota o Mônaco e o Flamengo na balança. Quem é maior? Me lembra, embora ali era quase impossível não ceder. E assim, em relação ao Pará, até dá pra entender, mas o fato é que foi um lateral que jogou bem na temporada passada. Agora chega o Berril também. Acho que no fim, as opções ali para se montar um time indiscutivelmente muito forte está ali. E agora volta a haver uma discussão sobre uma posição, porque a gente não sabe exatamente como é difícil. O lateral do Palmeiras é um lateral com mais de 30 anos, o lateral do Atlético é um lateral de mais de 30 anos, o lateral do Santos é um lateral destro, um lateral esquerdo. Não tem bom jogador. São Paulo nem tem. O lateral destro não tem a menor importância. Na época do Marinho Chagas do Júnior, esses caras eram demais. Não, Newton Santos também. Newton Santos. Agora, há tempos, e hoje o futebol é diferente. Agora, o que eu lamento, Jean, é o seguinte, a coisa da sinalização. Um pouco isso. E o prata da casa. Quer dizer, aquele clube que sempre que se deu bem, repetiu, né, o mantra, craque o Flamengo faz em casa, tá precisando, para ganhar um grande título, trazer os caras de fora que tá trazendo, boas contratações. Eu achava que não ia fazer um negócio desse agora. O valor é tão baixo. Não é alto nem baixo, né? É um valor de mercado. Se a gente olhar outras transferências... Parece incoerente, mas vou te dizer uma coisa. Eu acho mais compreensível que o Palmeiras tenha vendido a sua joia. Claro. Como vendeu, antes do campeonato. Antes de saber que ia ser campeão. Porque ele não dava.
Não é que ia fazer frente ao Manchester City, o Guardiola querendo, o menino querendo, não tinha jeito. Você não, é isso mesmo. Entendeu? E ali foi uma venda, né? Por isso. Né? Não dá pra comparar. Né? Então eu lamento. E não sei, quer dizer, quando eu olho e vejo, a gente esperava um presidente, ou ex-presidente, ou um vice-presidente do Corinthians em cana pelo Lava Jato, né? Já aparece no Flamengo. Então, mas essa é uma questão, né, Juca? Porque assim, a gente esperava, pode até esperar. Aliás, Sim. Você esperava, né? Eu esperava. O presidente do Corinthians em cana e tudo mais, mas assim, eu acho que a hora que você sabe, eu confesso que não sabia, né, dessas outras atividades do Gordinho, exatamente qual que era a área de atuação dele. Agora, convenhamos, se você sabe que o cara é braço direito ou sócio do braço direito do Ike, meu amigo, a chance dele acabar em cana é muito grande. Então, eu acho que talvez nesse sentido... Falta uma conversa, né? Bastava ler o jornal para saber se o cara é braço direito do Ike... Já tinha sido levado uma vez em condução Então, coercitiva. exatamente. Quer dizer, É se antecipar o fato, né? a venda do Zico para o Udinese, porque não é que o Zico foi vendido para o Milan, para a Juve, para o Real Madrid, não, foi para o Udinese, cuja população cabia no Maracanã. Acho que o Flamengo está fazendo de novo uma coisa desse tipo. Não é para vender um menino que é uma esperança, que acaba de jogar na seleção brasileira, foi bem, por 30 milhões. Eu achei que o Flamengo não estava mais precisando tanto de 30 milhões. E tá. Acho que a sinalização... É ruim. O dia foi... A gente até falava aqui, dia péssimo pro Flamengo, né? O Flamengo, nessa história recente, talvez tenha sido o dia mais difícil, porque teve a notícia da Lava Jato chegando ao departamento de futebol do clube, e no mesmo dia, a venda do Jorge. E de fato, acho que abala um pouco a convicção e a confiança do torcedor nesse novo momento. É claro que a resposta de uma contratação importante do Berril, com um intervalo também curto em relação a isso, é uma forma de estamos vivos, estamos inteiros. E esse dinheiro vai para algum lugar. O departamento de futebol ainda está com a mesma, digamos, administração, embora até tenha sido curiosa a entrevista do Jorge depois do Brasil e Colômbia, ou na zona mista do Brasil e Colômbia, dizendo, o Berril vai jogar comigo, não vai, com você não, vai jogar no Flamengo, mas com você, porque no dia seguinte o Jorge... Eu até falei isso na transmissão do jogo, foi curioso, o Jorge tá marcando o Berril, vão jogar junto. Exatamente, no seguinte, Agora, eu entendo o que o jogo tá falando, porque assim, acho que a mira do torcedor do Flamengo não é... Claro que vai querer ganhar do Vasco, vai querer ganhar do Botafogo, vai querer ganhar do Fluminense no estadual. Mas a mira do torcedor do Flamengo é o Palmeiras, é o Santos, é o Atlético, é o Pilha Libertadores. É a Libertadores, que ele vem mal há algum tempo. Enquanto o Palmeiras, o Palmeiras, porque é a comparação da venda, da revelação, e o futebol brasileiro, eu acho que as histórias de negociação de jovens jogadores nos últimos anos todos revela, além da falta de competitividade evidente financeira dos nossos clubes, um desejo também do jogador, né? Talvez não fosse a mesma coisa da época do Flamengo, do Zico, ou do Corinthians, do Sócrates, indo pra Fiorentina, mas o jogador hoje quer jogar fora, cara. Então, Arnaldo, mas Só para concluir, Jean, eu acho assim, a grande questão eu acho que o time do Flamengo, ou o torcedor do Flamengo, viu suas convicções um tanto quanto abaladas, e vou te dizer, jogo treino ou não, amistoso ou não, o começo do Flamengo em 2017 foi preocupante. Foi. 2 derrotas. Perdeu o Vila Nova, perdeu para um time. Então, e o Zé Ricardo começando a ouvir. O Léo acha que tudo isso não vale. Cara, Eu tenho certeza que não vale. Fala lá com o Marcão lá embaixo, nosso editor, flamenguista. Perdeu lá o jogo treino, quer matar os caras. O Flamengo, acho que entrou curiosamente numa pequena ebulição que não era esperada nesse começo de ano. Mas politicamente,
esportivamente e até em relação à formação do time. Então, mas só pra gente falar um pouco especificamente do caso do Jorge. Primeiro, eu não acho o valor baixo. É claro que se a gente pegar algumas comparações, a gente pode dizer que, poxa, o Flamengo tá vendendo por pouco um jogador que é muito promissor. Mas a gente também ainda é uma promessa que tá longe de ser um nome indiscutível pro futuro da seleção brasileira, por mais que seja promissor, por mais que tenha aparentemente muito futuro pela frente. Esse é um ponto. E até por isso, e agora eu acho que entra a questão do contexto em que o Flamengo está inserido, eu acho assim, se o Flamengo fosse o campeão brasileiro, essa venda seria muito menos discutível. A gente elogia demais, não se cansa de elogiar o trabalho que o Flamengo faz para sanear suas finanças, o novo padrão de conduta do Flamengo, e tem que continuar elogiando, a gente tem que continuar elogiando. Mas o torcedor está se enchendo também dessa história de só ter as contas em ordem, só colocar as contas em dia e não ganhar títulos relevantes, títulos grandes. Então eu acho que agora o objetivo principal é ganhar. Né? É ganhar um campeonato, um grande campeonato. E o objetivo principal é que em 2017 o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Da história do Flamengo, de um jogador que está muito, mas muito longe de ser o maior jogador da história do Flamengo. A Xerinha Vende bem. Vende bem. Vai ser vista de uma maneira diferente. Mas chegou um momento no momento que a boa proposta chega, você olhar e falar, putz, é boa essa proposta, hein? A proposta é boa mesmo. Mas e aí? A gente vai vender? É um risco não vender agora. Pode ser essa a conversa. É um risco não vender agora. E você vai achar, é um risco. Mas vamos bancar esse risco? Vamos bancar esse risco porque a gente não pode se livrar do nosso lateral esquerdo titular. Porque é uma posição muito difícil no também por isso. Mas sobretudo para você manter o seu time completo. Porque se você olhar para o Flamengo agora com a chegada do Rômulo, talvez você não tenha mais discussão nenhuma. Lateral direita, muita gente fala, mas o Pará fez um bom campeonato passado, né? O torcedor pode ter uma birra, uma desconfiança